que é um elemento muito importante ali no estudo da progressão aritmética, é o coeficiente linear. Então, se tu fizer essa analogia, eu acho que ajuda bastante, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Eu vou começar falando das bases aqui, que eu acho bem simples e bom para se sentir segura. Daí, sequências é isso, olha só. Ele começa mostrando eu não tenho nem palavras para explicar isso aqui, porque é sequência. Ele começa a mostrar um grupo de números que se organizam de forma sequencial. Pode ser crescente, pode ser decrescente. Ok? Então, por exemplo, né? Aqui ele coloca uns números completamente aleatórios e diz para tu identificar quem são primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, acabou. E aqui ele dá, por exemplo, nesse problema 2, ele dá algumas equações e quer que tu diga qual é o valor dos termos. Então, por exemplo, qual vai ser o valor do termo A1 nessa primeira sequência aqui? É só no lugar do N eu colocar o 1. Se eu quiser saber o A2, no lugar do N eu coloco 2, e assim sucessivamente, certo? Não tem muito segredo. Por exemplo, aqui nessa 5, nós temos aqui uns azulejinhos. E ele pergunta para a gente aqui, quantos azulejos brancos terá o 15º mosaico? Bem, se a gente olha para essa parada, a gente vê que existe uma relação clara com o tamanho, né, do quadrado como um todo, né? Meio que está crescendo em elevações ao quadrado aqui. 1, que é 1 ao quadrado, 4, que é 2 ao quadrado, 9, que é 3 ao quadrado. O próximo vai ser 4 ao quadrado, e depois 5 ao quadrado, sacou? Não, vamos dizer assim, não é por acaso que a gente chama de elevar a 2, né, como elevar ao quadrado, porque tem a ver com quadrados. Então, o 15º mosaico vai ser 225, que é 15 vezes 15, ok? E assim sucessivamente. Então, uma coisa bem óbvia, e é isso aí. Agora, vamos ver aqui a progressão aritmética. Ele vai, vamos dizer assim, equacionar tudo isso, beleza? Mostrando um elemento muito importante, que é, vamos dizer... Só um instante. Bem, que é a tal da razão, beleza? A razão, então, nada mais é que aquele valor que altera de um termo para o outro. Porque se nós estamos falando de uma sequência, essa sequência, para que seja útil de alguma forma, ela tem que ser progressiva ou retrógrada. Ou os valores crescem ou eles decrescem. Sim. Muito bem. Como é que você vai encontrar a razão, né? Uma boa pergunta. Ele está mostrando aqui, nessa sequenciazinha que ele colocou números completamente genéricos, que o que muda de um termo para o outro é uma soma de um mesmo valor. Né? Por exemplo, deixa eu diminuir aqui. Caramba! Hoje eu tô parecendo um idoso mexendo nesse computador, mano. Cara, o meu computador tem 32 GB de RAM e esse programa trava. Assim, quando eu tinha a tua idade, cara, os programas eles não travavam, sabe? Eles, assim, os computadores eram 1% do que é hoje e os programas não travavam. Porque hoje em dia os caras programam igual a cara deles, eles não sabem programar, tá ligado? Hoje em dia, eu não sei se tu joga videogame, mas hoje em dia um jogo sai, um dia depois já tem patch de correção do jogo, entendeu? Porque ninguém sabe programar mais, cara. Ninguém sabe programar, cara. E daí eu aperto, meu computador é um i7, show, o meu computador é uma nave. E trava um programinha de abrir PDF, meu. Assim, Nossa, é duro mesmo, viu? É duro, literalmente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, né? O que são progressões? Eu acho que você consegue observar claramente que nessa sequência aqui, você tem uma soma de um valor específico de um termo para o outro, né? Consegue reparar quanto é? Peraí. 5. Exato. 4 mais 5 é 9, mais 5 é 14. Então a razão é 5, que altera de um termo para o outro, de um termo para o seu sequente, é o 5. Na de baixo, por exemplo, é o menos 8, como ele cita aqui. Vai diminuindo. Então, isso são progressões, beleza?
Agora, por exemplo, aqui, calcular a razão da PA que tem os termos 3/5 e 2. Bem, como a razão é a diferença de um para o outro, faz a diferença, faz a subtração. Entendeu? Entendi. Então, se tu tem dois termos em sequência, é só fazer isso. Muito bem. Bem, não tem nada demais, né? Agora aqui, verificar se as sequências abaixo são progressões aritméticas ou não. Às vezes ele vai te dar uns valores e pode ser que não seja uma progressão, entendeu? Sim. Por exemplo, aqui é uma progressão? Bem, vamos verificar. Do primeiro para o próximo aqui somou 5. Agora desse para aqui somou 4. E para cá somou 4 de novo. E para cá somou 4. Não, eu tô falando merda. Do 5 para o 9 somou 4 também. Então é uma progressão, porque somou o mesmo valor em todo mundo, que é uma progressão. Agora aqui, será que é? Diminuiu 3, diminuiu 3, diminuiu 3 também. Mas ali diminuiu 4 do menos 8 menos 12, não? Ah, é verdade. Então não é. Tô meio cansado já. Eu fico meio burro. Aqui já é 6, já dei muita aula seguida. Anyway, não vou ficar dando desculpa. Classificação de uma PA. Então, bem, isso é bem besta. O que importa aqui é a gente ficar e procurar entender como é que funciona essa equação no momento. Ó, por exemplo, considere essa PA aqui. Ele deu a razão. Ele deu o sexto termo. Ok? E ele está te pedindo o sétimo. E aí, tu tem ideia de como encontrar o sétimo? A gente já entendeu que razão é aquilo que muda de um para o outro. Certo? Então, Sim. por exemplo, no caso aqui, o A7 ele pode ser o A6 mais a razão, certo? Pronto. Então tu tem que fazer essa soma. Eu não vou te pedir para fazer uma soma de raiz, mas o importante é tu entender a lógica, tá? Sim, mas eu entendi. Tá. Então tá bom. Por enquanto tudo bem de boa. Agora vamos para algo sério. Representação genérica de uma PA. A PA, né, tu não tem os termos, então tu vai ter que chamar de X, por exemplo, para tentar buscar uma relação entre eles e aí encontrar a PA de fato. PA é a progressão aritmética, tá? Por exemplo, aqui, ó. Determinar a PA decrescente de 3 termos, sabendo que a soma desses 3 termos é 3 e o produto deles é 5 nonos. Uma PA decrescente de 3 termos. Bem, a gente sabe que é uma PA, e como a gente está conversando aqui, a característica das PAs é você sempre somar ou subtrair o mesmo termo, certo? Sim. Então, se você tem uma PA decrescente, você pode escrever essa PA do jeito que ele apresentou aqui. 3 termos. Bem, sendo decrescente ou não, a questão é que quando tu está falando de uma PA, se relaciona com o R, né? Daí o fato de ser decrescente é que o R tem que ser negativo, beleza? Então ele escreveu ali 3 termos, x menos R, x mais R. Porque a PA dá dessa forma, você somando R's. Agora, se o que você está somando é uma coisa negativa, daí lá na hora de fazer a conta você descobre, né? Mas então esse primeiro ponto você entendeu, né? Sim. Então tá aí uma sequenciazinha de 3 números. Muito bem. E ele falou assim, ó, que a soma desses 3 dá 3, de fato, e o produto dá 5 nonos. Então, você soma os 3 termos, que é o que ele fez na primeira linha ali, dá 3, e multiplica e dá 5 nonos. E agora o que você tem que resolver? De sempre, um sistema, certo? Sim. Você tem informação suficiente para encontrar tudo que você precisa aí, né? Você tem 2 equações e 2 incógnitas, certo? Porque as tuas 2 incógnitas são x e o r, certo? Sim. Então, se tu tem 2 incógnitas, tu precisa de 2 equações para encontrar o valor das 2 incógnitas. Isso é uma lei da matemática, tá? Se tu tem 3 incógnitas, tu precisa de 3 equações, assim sucessivamente. Muito bem. Então, isso aqui é um negócio bem legal para treinar a interpretação mais do que qualquer coisa, tá? Por exemplo, aqui no 4, uma PA crescente de 4 termos, ou seja, 4 termos ali. Tu tá somando. A soma de todos os termos é 16 e o produto do segundo pelo terceiro termo é 12. Então ele escreve a sequenciazinha, faz a soma, faz a multiplicação dos termos que ele manda e pronto, beleza?
Beleza. Vamos ver se tá beleza mesmo. Eu vou fazer a 18 e tu faz a 17. Tá. Deixa eu fazer aqui. Veja que até agora a gente não viu aquelas duas fórmulas importantíssimas lá, né? Que é a da Sim. soma e a da progressão. Porque tem que entender bem essa parte inicial para pegar bem aquela fórmula. Tu vai ter uma prova disso, né? Provavelmente. Cuja soma dos termos é 4 e o produto do terceiro pelo quarto é 40. Bem, então a nossa sequência pode ser dada como, olha só, posso falar que é x mais r, x mais 2r, x mais 3r. Eu não estou errado se eu fizer isso, certo? Estou somando. Sim. Que r mais r é 2r, r mais r mais r é 3r. Né? Um termo, né? Por exemplo, A1 é o A1, beleza. Agora, tu pode dizer, por exemplo, que o A2 é o A1 mais R, certo? E o A3 é o A2 Mas mais R. Que o A2, por sua vez, é o A1 mais R, mais aquele outro R. Então não vai ficar 1 mais 2R? Entendeu? Uhum. Tá? Isso aqui foi substituído por isso. Então tá bom. Então tu entendeu, né? Sim. Então eu tô pondo fé que você entendeu. Então agora ele está dizendo aqui, crescente 4 termos, já são os 4 termos é 4. Então x mais r mais x mais 2r mais x mais 3r é 4. E agora o que ele manda fazer? O produto do terceiro pelo quarto. Então ele fala que x mais 2r vezes x mais 3r é quanto? 40. 40. Então daí tem que fazer uma continha aí, né? Vamos somar todo mundo. 1, 2, 3, 4. Ó, não me diga que tem 4 aqui. 4x mais 3, 6 mais 6r igual a 4. E aqui, se tu fizeres o chuveirinho, né? X ao quadrado, tá acompanhando aqui? Sim. Mais 3xr, mais Uhum. 2xr, mais 6r quadrado, certo? Igual a 40. Uhum. Sim. E agora o que a gente tem que fazer para resolver aqui, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Por Dá. exemplo, essa aqui dá para dividir todo mundo por 2, por exemplo. Que daí vai Uhum. ficar 2x mais 3r igual a 4. E aqui embaixo tu vai ficar com... Nossa, que péssimo, né? Aparecer coisa ao quadrado assim, é péssimo. X ao quadrado mais 5xr mais 6r ao quadrado igual a 40. Certo? Sim. Então, por exemplo, você pode vir nessa, olha só a trabalheira, e dizer que é 4 menos 3r, tudo isso dividido por 2. Ah. Eu isolei x, certo? Uhum. E daí eu venho agora aqui e substituo esse x. Sim. Então vai ficar assim, uma coisa infernalmente longa, né, para resolver. Mas resolve, sacou? Tu vai ter que fazer Bhaskara e tal. Opa, tem que trocar o x Nossa, ali também. dá trabalho isso aí, né? Dá, bem. Eu não vou, obviamente, resolver isso porque eu quero fazer outra coisa hoje. Uhum. Mas tá aí para você brincar depois. Eu quero só que você, então, no problema que eu vou colocar agora, encontre as equações para mim. Não precisa encontrar o valor do x e do r, tá? Quero só Tá. que você leia e interprete. Deixa eu copiar aqui, porque sempre o problema maior de vocês, alunos meus aí, não é não saber a matéria, mas sim não saber interpretar as coisas que o problema pede. Vocês falam que, mas eu sou de humanas. Quando chega na hora de interpretar o problema, vocês Isso não é sabem. verdade. Tá doido? Vai ser de humanas assim hoje, então. Deixa eu mandar aqui o que eu acabei de fazer. E é isso, tá bom? Agora deixa eu colocar o enunciado aqui. Cadê o problema? O problema tá aqui, mano. Quero só que tu escreva as coisas, desenvolve até onde tu achar que dá, tá bom? Tá. Pode pegar ali o que eu fiz como ideias para ti.
Eu preciso isolar o X também? Ou deixa Não, assim? não. Me manda só o que tu fez aí pra eu ver se tu consigo interpretar direito, tá vendo? Tá. Deixa eu tirar uma foto aqui. Pronto. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Então você somou as razões, né? Uhum. E aí ele fez a multiplicação, pronto, perfeito. Tá bom. Deixa eu agora colocar a fórmula da PA aqui para você ver. É isso aí, ó, anota isso. Enquanto você anota essa equação, deixa eu fechar minha janela aqui. Não precisou, as nuvens trancaram o sol. E aí, anotou? Sim. Então tá bom. Então, repare a semelhança disso com y igual a b mais ax, né? Ou melhor, mais xa aqui. Porque o r funciona como coeficiente angular, isso aqui, o n funciona como x e o a1 funciona como b, beleza? Uhum. Então, se tu sabe mexer em reta, você sabe mexer na progressão aritmética. Muito bem. Então, perceba que aqui ele está pedindo o 51º termo dessa progressão aritmética. E ele não te diz a equação. Mas tu sabe que se tu tiveres aquela equação, é só jogar o n igual a 51 e pronto, né? Sim. Então ele vai tirar, ele vai tirar disso. Olhando para essa progressão aqui, eu vou até dar um zoom. Qual é a razão? Você sabe dizer qual é a razão dessa progressão? 6. Exato, e o primeiro termo é 4. Então tudo que tu precisa são esses dois. Da mesma forma que quando tu está trabalhando com uma reta, tudo que tu precisa é o A e o B, certo? Uhum. Então tá bom. Então pronto, daí ele escreve a equação e joga o valor e pronto. É pra eu resolver? Não. Ah, tá. Eu só estou te mostrando ali, e agora... Bem, deve ter vários outros exemplos aqui, olha só como esse livro é maravilhoso, né? Ele te dá aqui dois valores aleatórios e te pede qual é a razão. Daí tu lembras que o A5 pode ser dado como A1 mais 4R, pelo que a gente estava conversando até agora, certo? Porque, pô, é a equação, né? No lugar do N, tu coloca o 5 e pronto. Né? E daí veja que tu tens o A1 e tu tens tudo ali, só isola e pronto.
E assim vai, né? Daí vai ter vezes que tu vai ter que resolver um sistema para encontrar as coisas. Tipo aqui, que ele tem um sistema de equações. Tu vai precisar resolver um sisteminha para encontrar o R. Tu vai colocar que o A5 é o A4, é o A1 mais 4R. Tu vai colocar que o A9 é o A1, é o A1 mais 8R, e assim sucessivamente. Tu vai deixar as coisas sempre em termos de A1 e R, entendeu? Beleza. Porque daí tu tá trabalhando sempre com as mesmas variáveis, entendeu? Daí pronto. Uhum. Então tá bom. Muy bien, muy bien. Pero tienes que hacer agora. Vamos lá. How about você fazer essa aqui? Tá bom. Deixa eu ver. Tá bom? Vai lá. É 431. 438. 431. Não quer me mandar a foto? Tá, vou mandar aqui. Chegou aí? Yeah. Let me see. Você achou que a razão é... Ai, que medo, deu um raio aqui. Você achou que a razão é 11? Mas não Você é? você não me mostrou como, né? Ah, tá. É que eu só. Eu fiz o segundo termo menos o primeiro. Maravilha. Daí você colocou o primeiro termo que é 2, igual para aí. Pronto. Menina esperta. Até aí tudo certo, né? Uhum. Então agora vamos pegar o bagulho doido aqui, ó. Quero ver tu fazer 36. Ah, deixa eu ver. Não, não entendi o que ele tá pedindo. Tipo, como assim o número máximo de emissoras podem funcionar? Leia de novo. Como assim o número máximo se a gente tem um valor máximo que pode colocar ali? Eu acho que tem a ver com o valor máximo que ele pode colocar ali. Sim. E que começa num valor e que vai somando de 0,2 e 0,2. Então vai ter um momento que tu vai chegar no valor máximo, certo? Ah, tá. Sacou? Ah, tá, beleza. É que eu só não tinha entendido o o número de emissora tinha a ver com a frequência, mas deixa pra lá. Ah, agora tu entendeu que o número de emissores é meio que o N, né? Aham. Bom, bom demais. Bom demais. Então vai lá, pense como resolve esse problema mais prático aí.
O que tu acha difícil nesse assunto para tu ter pedido uma revisãozinha? É que tá começando a revisar isso na escola, eu não lembrava de nada, né? Então, e às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção na aula, aí eu vim pedir ajuda logo. Claro. Isso aí é que vocês ficam muito. Você deve escutar isso de todos os velhos e vai escutar de outro agora. Isso aí é porque vocês ficam muito em rede social e coisa assim. Bem que É tu não pior tem que cara eu de quem sei. fica olhando o TikTok, pra falar a verdade. É só que, tipo, eu fico entediada na escola mesmo. É, mas isso acontece porque vocês não conseguem focar, né? É isso que eu quero dizer. Uhum. Eu não posso falar nada porque eu sou um velho desfocado também, mas. O seu cérebro ainda ele pode ser moldado, pode ter certeza disso. Você pode, só pela questão da autodisciplina, melhorar seu foco. O pessoal às vezes recebe, não sei se é o teu caso, né? Mas o pessoal, eu vejo muito isso hoje em dia. Cada ano que passa que eu estou dando aula, eu vejo mais isso. O quê? Pessoal, e quanto mais alta renda também, eu vejo mais isso. As criancinhas acabam recebendo o diagnóstico de TDAH lá e acham que não tem o que fazer quanto a isso. Porra, Sério? Mas tem cara, medicação pra isso. não precisa nem de medicação, cara. Tem coisa que a gente consegue sem medicação. É só uma questão de concentração, meu. De Sim, esforço. mas. Ah, tá, entendi. Você quer dizer que, tipo, Eu tô dizendo que não pode se entregar, cara. É isso que eu quero dizer, sim. entendeu? Vai se entregar pra uma coisa ruim? É um câncer terminal. É uma coisa que tu vai lá e resolve. De dedicação, talvez remédio, se precisar. Às vezes é a personalidade da pessoa. Usar isso a favor dela, sei lá. Peraí que acho que deu errado aqui. Deixa eu tentar de novo. Tu já percebeu que o 02 é a razão, né? Sim, E que o 87,9 é o A1, né? sim, eu entendi. Eu montei aqui até, mas deu errado o valor. Tá. Só uma pergunta, tipo, o AN é a mesma coisa que N? Não. Não, tá. O AN é o valor do termo N. O termo que tu Uhum. quer descobrir qual é o N, por exemplo. Então, por exemplo, esse aqui é o AN, né? É? É, porque ele não é o último termo Ah, da tá. nossa análise aqui. E esse Então, o aqui que é que é o o N A1. mesmo? Me perdi. Eu não vou falar. Ah, tá bom. Eu vou colocar aqui de novo toda a interpretação que eu já venho explicando. E você que avalia aí, que é o N. Não é o númerozinho que aparece aqui? Sim, mas aí não. Como é que não é a mesma coisa? É o númerozinho, não é o valor da coisa como um todo. Olha para essa equação, como é que tu tá me dizendo que o AN é a mesma coisa que o N? Não faz sentido. Não, não é, mas eu não entendi. Eles estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Pô, mas você acabou de fazer uma conta que envolvia isso. Ó, aqui é o A1. A1 é 4. Qual que é o Aham. N aqui? 1. O N, nesse caso, é 1. Então, o N é 1, Ah, tá, tá. o A1 é Não, 4. agora eu entendi. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Né? Entendeu a ideia? Sim. Então, por exemplo, aqui no segundo caso, esse é o A2. O A2 é igual a 10. Mas qual é o N do A2? 2. O N dele é 2. Mas o valor do termo que está na segunda posição é 10. Sacou? Uhum. Isso. São coisas diferentes. Sendo assim, né, você tem tudo que você precisa aqui para escrever a equação. Sempre comece escrevendo a equação. E também focando no que o problema está pedindo, né? O que o problema está pedindo? O número máximo de emissoras. Ele quer saber quantas emissoras vai ter. No contexto do problema aqui, qual é o valor do N? Porque o Beleza. N não te dá a quantidade de termos, primeiro termo, segundo termo. Se tu vê que o valor ali é o do tregentésimo termo, esse vai ser o valor do N, entendeu? Sim. Tô Então é isso. fazendo aqui já. Beleza.
É uma questão de prática, até tu entender o que é cada elemento da equação, tá? Interpretação é assim, né? Ele vai vir com um problema completamente nada a ver e tu vai ter que, baseado na equação e nas informações do problema, traduzir a coisa, né? Entendi. É sempre uma Consegui aqui já. tradução. Quanto é que Passou a deu foto. N? Sim. Provavelmente é isso mesmo. Porque, não sei, mas tu diz que é 100? Vamos ver. Fazer de cabeça nem sempre é possível pra mim. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Isto, e daí você fez o chuveirinho. E daí... Tá, onde que tá esse menos 0,2 aqui? Como assim? Tem um menos 0,2 aqui, né? Você fez o chuveirinho, ficou 0,2N, menos 0,2, certo? Então, mas é isso aí. Tudo bem, mas onde que ele tá no resto da conta? Ele sumiu do nada? Não, então, é que eu... nossa, sabe... É que eu tinha escrito 87,7, porque eu já tinha feito a subtração, só que aí eu esqueci que eu tinha feito e eu achei que eu tinha escrevido errado. Mas, enfim. Sei lá, tá estranho isso. Falha técnica. De fato é 87,7. Então, é isso que eu... Eu acho que se tu queria fazer tudo de uma vez, né, antes de jogar pro outro lado, 87,7, isso mesmo. Tava certo, se apagou. Beleza, mas o importante é que tu entendeu, é isso que importa. Não, deixa quieto. Já entendi. Eu tô consertando aqui. Então beleza. Olha só o que eu falei, hein? Uma PA sendo representada Então igual uma deu reta. 101, é isso. Isso, uma a mais, né? Isso aí. Show. Olha só a PA sendo representada como uma retinha, né? Isso, e é isso aí, cara. Daí tu vai ter as PAs aí, daí agora ele vai explicar uma coisa muito interessante, que é possível você somar todos os termos da PA. E, de modo geral, quando você tem uma sequência, é só você somar o primeiro e o último termo, multiplicar pela quantidade de termos que tem nessa sequência toda e dividir por 2. Ele está demonstrando isso aqui, mas na prática é isso, tá bom? Tu tem que pegar o primeiro termo da tua sequência, o último termo da tua sequência, multiplicar pela quantidade de termos que fazem parte dessa sequência e dividir por 2. Ele está falando assim, professor, mas de onde tu tirou isso? Isso é uma dedução, não fui eu que tirei. E vamos dizer assim, é uma dedução um tanto recente na história da matemática, tem só uns 300 anos, assim. Sabe? Isso é recente? Na história da matemática, sim. Poxa, o Aristóteles, que tu estuda em filosofia, é de 3.000 anos atrás. Faz sentido. Na matemática tem pouquíssimas coisas que a gente usa, assim, que tem menos de 500 anos, sabe? Mas, assim, pouquíssimas mesmo. Essa é uma delas. Isso que é uma coisa para se consolidar na ciência demora. O próprio Newton, quando estava se consolidando, ele estava bem consolidado, mas os motivos são mais políticos que qualquer outra coisa. Veio Einstein e provou que o Newton não estava completamente certo. Então a ciência é assim, feita de um monte de gente pisando um na cara do outro. Que bom. Determinar o número x de modo que a sequência blá 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 seja uma PA. Bem, para ser uma PA, a gente precisa que cada termo seja a mesma sominha de um para o outro, certo? Sim. Então ele está mostrando aqui de um jeito envolvendo esse negócio de soma, que mostra isso, né? Mas eu não quero focar nisso, eu quero focar na equação. Foi esse cara chamado Gauss aqui, que aparece o tempo todo. Por sinal, esse guri era tão nerd, o Gauss, quando ele era pequeno, que a história dele ter inventado isso aqui, ele era criança quando inventou. Porque, sério? Sim, ele era um gênio, tipo, daí com 8 anos, acontece que ele tinha que fazer alguma coisa, ele fez assim em 5 minutos, e a professora estava propondo que isso demorasse a aula toda. Daí, como ele fez em 5 segundos lá, o que precisava fazer, ela falou, então soma aí todos os números de 1 a 100. A professora pediu assim, para ele ter o que fazer durante a aula. E daí, em vez de ele somar, ele tentou inventar uma fórmula que somasse todos os números automaticamente, assim. Daí foi que ele chegou nessa equação, sacou? Mas, gente, como é que ele adivinhou que isso ia dar certo? Pois ele provou matematicamente, ele foi fazendo a parada aqui e provou. Daí ele chegou nisso.
Se tu somar o primeiro termo e o último termo, tu está interessado numa sequência específica, multiplicar pela quantidade de termos que tem nessa sequência e dividir por 2, tu encontra a soma de todos os termos, beleza? Uhum. Então, por exemplo, tu quer somar, que no caso do que o Gauss fez, né? Tu quer somar todos os números de 1 a 100 que a professora dele mandou. Então, o primeiro termo é 1, o último é 100, certo? Certo. Quantos números... Putz, nossa, cara, um dia eu vou... Ai, que vontade de dar um grito, mas que bom que eu sou uma pessoa calma. Mano, eu tô me irritando já com essa caneta. Vou fazer uma reta toda zoada mesmo. Bem, quantos números tem de 1 a 100? Eu acho que são 100. Sim. E daí você multiplica e encontra o valor da soma. Hein? Legal, né? Uhum. Pode crer. E é assim, tu vai usar isso em qualquer progressão que tu queres, sacou? Anota essa fórmula aí para nós, então, por favor. Tá bom. Cadê aqui? Pronto. Muito bom, então, primeiro termo mais o último termo, multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2. Beleza? Muito bem, calcular a soma dos 20 primeiros termos dessa PAzinha aqui, ó. 3, 7, 11, então acho que tu já reparou que a razão é 5. Uhum. Bem, se tu quer somar, então tu precisa do 4, primeiro né? termo e do último termo. O primeiro termo é 3, mas quem é o último termo, né? Quem é o 20º termo aqui? Da parada doida. O 20º termo tu vai ter que usar aquela fórmula que nós estávamos trabalhando até agora, certo? Sim. Muito bem. Pô, só deu pra ver progressão aritmética, mas eu vou te falar, né? Essa matéria aqui é um mês na escola. Não dá pra ver tudo, né, em 1 hora só de aula. A menos que tu tivesse Não, trazido sim, questões bem. que eu tô fazendo, eu consegui aquela história que eu sempre falo. Mas tu pegou a ideia aqui, então às vezes ele vai te dar uma situação como essa e vai te pedir para tu descobrir a soma. Então às vezes tu vai ter que usar as duas fórmulas. Essa para encontrar o último termo, por exemplo, ou o primeiro, né, dependendo do programa. E essa para de fato somar, sacou? Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse negócio, vou mandar para você e vou pedir para que tu faças a 44, ok? Beleza. 50. Tá, deixa eu ver aqui. Tu tens as formas, tu tem um exemplo, praticamente a mesma coisa, né? Uhum. Certo. Vai ter prova de matemática ou algo assim? É, em junho só. Nossa. Já tá quase lá, então. Pior que tá quase lá mesmo. O tempo passa muito rápido, tá louco? Acho que ontem foi. Sim. E vai só Parece que piorar, tá? a cada ano parece que passa mais rápido. Sim, e vai só piorar, porque, tipo, tu tem 16 anos, né? É, 17. 17. Parece que dos meus 10 anos pros meus 20 anos, passou mais devagar do que dos meus 20 anos pros meus 30 anos, entendeu? Sério? Sim, parece que dos 20 pros É, 30 passou mega rápido, assim. parece que tá indo cada vez mais rápido também. Sim, então. Eu perguntei pra minha mãe, o que passou mais devagar? Dos 30 pros 40 ou dos 40 pros 50? E ela falou que dos 40 pros 50 passou muito mais rápido. Credo, isso é meio assustador, né? É o fim dos tempos, mano. Mas por que isso acontece? Tem muitas coisas. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava muito tempo entediado, assim, não tinha o que fazer. Hoje em dia, com rede social e internet, videocassetes, carro louco, né, tem tudo isso aí pra coisar nosso tempo aí, né? Sim, é verdade.
Tem uma Além teoria de que também quando... que ela Oi, realmente diga. está girando mais rápido. Mas eu não Ah, sei tem se isso tem. também. Tem isso também, fisicamente tem isso, mas não acho que o efeito seja tão perceptível assim. E quando a gente é criança também, a gente, sei lá, tá fazendo um monte de coisa nova, né? Então parece que quando tá fazendo sempre a mesma Pois é. coisa, o tempo parece que é o mesmo, assim. Tipo, eu dou aula todo dia dando aula, todo dia dando aula, eu não faço nada diferente, então parece, pô, meus dias foram tudo igual, foi um dia só, entendeu? Tipo isso. Sim, nossa, pra mim parece que fica. Tipo, eu tenho dificuldade de diferenciar em que mês uma coisa aconteceu, porque é tudo igual. Pois é, cara. Doideira. Sim. Tá, eu fiz aqui, mas eu não sei se tá certo. Eu vou te mandar aqui. Ok, ok. Bem, aqui você estava... Hã? Você estava querendo encontrar... Hã? Calma aí. Hã? Quando você for fazer uma conta dessa, você tem que indicar o termo que você está encontrando. Você Ah, tá, indicar isso beleza. no lugar do N. Sua conta está certa, mas você devia ter colocado que você estava encontrando o termo 51, sacou? Então, Uhum. você deveria ter colocado A51 igual a 352. Mas porque tá meio estranho, né? 51 Mas, menos 1 não é 50? Não, não, eu sim. que tô falando besteira. Tá certo ou tô errado? Agora vamos pro Ah, próximo. tá. Daí tu colocou a 1 mais a 2, mas era pra colocar 50, né? Ah, não, é 51. verdade. É, Mas mas tudo bem, Ai, droga. É, mas tudo bem. eu usei, eu só confundi isso aí. Uhum. Daí tu somou. Ó, aqui tu fez uma coisa horrível, horrível, horrorosa. Ah, meu Ó, Deus, o que veja, que eu fiz? o teu. De fato, tu colocou muito certinho aqui, ó. A1 mais A2 dentro de um parênteses. É isso aí. Então, Ah, é que era pra fazer isso primeiro. tudo que tá dentro do parênteses, tu tem que multiplicar pelo N. Poxa, eu Tudo. escrevi isso, esqueci de botar o parênteses na conta. E daí tu acabou que multiplicou só o 352, né? Nada a ver. Ai, deixa eu fazer de novo, então, peraí. Isso. Daí vai ficar, na verdade, 354 vezes 51 dividido por 2. Né? Sim. Deixa eu fazer isso. Caramba, viu? 354 vezes 51 dividido por 2. Né? Qual que é a metade de 354? Bem, vai dar 1, 177. 7, 7. Faz sentido, né? 177. 177. Mas a metade. Isso. Tá bom. Não sei. Eu fiz a calculadora, então acho que tá Ah, então eu certo. confio, então eu confio. Vezes 51. Daí eu vou fazer daquele jeito muito doido lá que eu já te ensinei uma vez, né? 177 Uhum. não é 100 mais 70. Para tu ver a importância do chuveirinho, meu. Né? Tu errou ali Sim. porque tu ignorou a importância do chuveirinho. Tu tinha que ter feito chuveirinho aquela hora. Mesmo que tu não tivesse somado quem estava dentro, tu tinha que ter feito chuveirinho, porque tinha um parêntese. Então todo mundo que tá fora multiplica dentro do parêntese. Certo? Mas aqui vamos fazer o chuveirinho. Isso aqui vai dar. Tem 3 zeros e 5, então 5.000. Aqui vai ficar 100. Aqui vai ficar 7 vezes 5, 35. Com 2 zeros. Aqui vai ficar 70. Aqui vai ficar 35 com 0. E aqui vai ficar 7. Ok? Daí tu soma aí. Uhum. Por exemplo, tu pode somar esse com esse. Vai dar 8.500. 8.600. 8.950. Agora, mais 70. Só que 70 é 50 mais 20. Mais 7. Né? Daí aqui, Uhum. ó, vai ficar 9.000, 9.020, 9.027. 9.027.
Aí, ó, pra que calculadora? Sacou? Boa. Boa, isso aí é bom pra treinar também o cérebro aí. Show de bola, show de bola. Então acho que tu pegou aqui, fizemos uma maravilhosa revisão, né? Sim. Claro que foi só uma revisão, os problemas complexos, a gente começa a partir daqui, né? Os problemas foram bem simples até aqui, beleza? Uhum. Então tá bom. Bem, hoje foi a nossa última aula, tomara que tu queiras mais aulinhas e sua mamãe também. Sim. Show de bola. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.